Oi, boa tarde. Nós somos da equipe Bodycast, fazendo parte da leitiva de podcast, produção de conteúdo. E hoje nós estamos com a Nicole. E o tema de hoje é sobre academia e a rotina de um personal trainer. Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que te motivou a se tornar personal trainer? Bom, tudo começou já desde a minha infância. Eu fui uma criança extremamente ativa, hiperativa, fiz todos os esportes possíveis e tudo que vocês podem imaginar. E no ensino médio eu comecei na musculação, como a maioria hoje, né? Mas no meu tempo, sem entregar um pouquinho a idade, era um pouco mais raro das meninas e dos rapazes novinhos começarem na musculação. Então eu comecei na musculação, já foi uma paixão à primeira vista. E dentro da musculação eu percebi uma grande dificuldade que era dos professores ensinarem pessoas mais novas que não tinham tanto conhecimento e tanta habilidade para aquele esporte, né? Eu tinha muita habilidade, muita facilidade para outros, porque tinha crescido nesse meio, mas faltava um feeling assim para poder ensinar. E aí, por conta de um exercício, um stiff, que ele não conseguia me ensinar, eu fui pra casa extremamente frustrada, triste por sentir que eu não conseguia fazer, me sentindo realmente, assim, mal. E comecei a pesquisar sobre, comecei a desenvolver um gosto por estudar aquilo e comecei a aplicar em mim. E depois eu acabei aplicando com meu pai, com a minha mãe, e aí eu tava na dúvida entre fazer nutrição ou educação física e acabei indo pra educação física porque ali teve um entrosamento maior com o assunto, né, com o tema. E aí acabei escolhendo de vez a educação física. Ai, que legal. E fizesse aqui em Brusque mesmo? Não, eu fiz na FURB. Ah, legal. Porque aqui em Brusque a gente tem... Hoje eu não sei como é que funciona o esquema, mas na época tu tinha que fazer ou licenciatura ou bacharelado. E aí eu já queria fazer direto o bacharelado e eu fui direto então pra FURB, porque daí a gente já fazia direto, saía com toda a grade já pronta pro bacharelado, né? E aí a FURB na época era a referência na região, até porque eles têm toda a parte de laboratório, toda a parte da parte prática da educação física de lá é como um ginásio escola. Eles têm um ginásio gigantesco com todos os laboratórios e todas as salas de aulas ali. Então a gente tem um contato muito mais próximo com o esporte do que tinha na época aqui. Hoje eu já sei que a Unifeb aumentou muito, elevou o nível e também trouxe bastante coisas novas, né? Eu tinha até alguns professores que davam aula lá e aqui. Mas aqui faltava essa questão do espaço integrativo mesmo, né? Com tudo, assim. Sim. Conta um pouquinho da tua rotina, do teu dia a dia, assim, como personal trainer. Então, a rotina na academia é uma loucura, mas daí depende de cada profissional, né? Cada um desenvolve a sua própria rotina e sua agenda. Mas aquele horário que a gente tá ali com o cliente é só a pontinha do iceberg, né? A gente tem uma rotina de poder... Primeiro, a gente tem que ter uma gestão da nossa carreira, de poder fazer a análise de cada cliente, de clientes novos, de gerenciar todos os nossos horários, fazer a análise do cliente desde a avaliação física, avaliar os dados, né? Poder fazer a montagem do programa, montagem do cronograma a longo prazo, metas de curto, de médio e de longo prazo. E aí a agenda do cliente do personal é de acordo com a agenda do cliente e o que ele aceita atender ou não, né? Então, eu tenho uma rotina que começa super cedo, eu sempre dou aula às 6 horas da manhã, porque a galera gosta. Só que eu optei entre trabalhar mais cedo e sair mais cedo à noite, né? Então, eu tenho uma agenda um pouco mais puxada durante a manhã, e aí depois tem os meus exercícios, os meus treinos, porque eu sou uma pessoa que gosta de fazer vários esportes, então eu não me satisfaço só com musculação, então eu acabo fazendo mais coisas. Então, eu tô sempre em atividade, assim. Então, eu trabalho, faço meus treinos, no período entre final da manhã e tarde, onde eu fico ali, treino o trabalho que tem em casa, porque aí tem também programa de treinamento online, pessoal que trabalha à distância, né? Daí tem correção de exercício, tem atualização de exercícios, dá assistência, dá feedback, e aí responder cliente, prospects, né? Pessoas que estão chegando... e administrar toda a questão da carreira, né? Agora eu fiquei curiosa, quais outros esportes que você faz? Então, eu já passei por vários. Eu costumo brincar que eu faço vários, mas eu não sou boa em nada. É só porque eu gosto muito mesmo, eu gosto de estar em movimento e eu acho que
Pra gente ter um corpo saudável e uma rotina legal, a gente não precisa só de uma coisa, né? Assim como a gente vê na escola, por exemplo, a gente não faz só uma matéria, a gente não tem só matemática, ou a gente não tem só ciências, a gente tem um pouquinho de cada, né? E aí depois tu vai selecionando pra que área tu queres ir. A musculação, ela sempre vai ser a base para qualquer coisa. Então, a gente sempre vai usar a musculação para fortalecimento em qualquer esporte que tu quiseres se desenvolver. E a gente precisa também um pouco de cardio, né? Que a gente precisa trabalhar e treinar o nosso sistema cardiovascular para trabalhar a nossa saúde de forma geral. Mas aí eu acabei me adaptando. Eu sempre gostei muito de esportes em grupo. Então eu já joguei vôlei, já fiz de tudo um pouquinho mesmo, assim. Mas aí agora eu estou fielmente, diria a palavra, ou mais tempo fazendo. Eu jogo beach tênis de 2 a 3 vezes na semana, já fiz aula, já treinei com alguns professores aqui de Brusque. E aí eu tenho uma turma que eu jogo fixo toda semana. Eu faço musculação de 3, às vezes 4, às vezes só 2. E aí eu corro também. E aí isso são umas coisas que eu sempre faço. E aí eu gosto de fazer uns esportes aleatórios, assim. Eu já tentei surfar, mas é bem difícil. É bem difícil, então não foi uma coisa muito fácil pra mim. Pretendo voltar. Eu gosto muito de esporte aquático, esporte de aventura, de adrenalina, assim. Então eu faço bastante trilha também. O que mais que eu faço? Tem o Hyrox agora, né, que tá bem alto também. Sim, o Hyrox é um esporte que tá bem em alta. Eu já fiz crossfit também. Eu até, inclusive, dei uma pausa no cross, porque eu queria me focar um pouco mais na corrida. E aí, acabei largando 100% cross. Agora eu tô com vontade de conhecer o Hyrox, porque eu ainda não conheço. Sim. O Hyrox é bem legal também, né? Porque ele trabalha as mais valências, né? Porque se a gente trabalhar dentro da musculação sem pensar em trabalhar as nossas capacidades físicas, a gente acaba ficando muito nichado e muito focado em uma única coisa. Por isso que eu acredito que o trabalho ele é uma coisa mais ampla, né? Ele tem mais... A gente pode analisar muito mais globalmente, né? Eu costumo usar essa palavra que a gente pode usar mais globalmente o nosso corpo, para que a gente tenha um desenvolvimento da nossa saúde, do nosso corpo todo, como não só uma única potência, uma única valência, né? Sim. E quais você falaria que são os principais benefícios, assim, da musculação, tanto pro físico quanto pro psicológico? Então, a musculação, como eu falei, ela é a base para tudo, né? E aí a gente pensa... Hoje tá ficando cada vez mais difuso e mais comum, né? Principalmente aí por causa da internet. A gente tem muita informação hoje, né? Então a gente vê muitos influenciadores que já são fitness, que trazem para esse âmbito da saúde, né? Mas o esporte, né, a musculação em si, ela é muito importante para o nosso desenvolvimento, tanto de força, né, para a gente melhorar o nosso metabolismo. Só que a gente tem que pensar a longo prazo, porque nós temos músculos que sustentam o nosso corpo, o nosso esqueleto, enfim. E ao longo dos anos, principalmente quando a gente passa de uma certa idade, a gente entra na fase já idosa, né, na maior idade de vida, a gente começa a perder massa muscular. E aí a gente chama isso de sarcopenia. Quando a gente começa a perder a massa muscular, a gente começa a perder força, movimento, então vai ficando mais difícil, né, fazer as coisas. Então, se tu tiver qualquer tipo de intercorrência ao longo da tua velhice, o teu corpo vai estar prejudicado. Então, a musculação, ela começa já. Quanto mais cedo você começar, melhor, porque menos a probabilidade de você perder massa magra, né, ao longo do tempo é menor. Então, ela vai te prevenir de uma lesão, de você ter força para levantar do vaso sanitário quando você for mais velho, poder sentar no sofá, né? A gente precisa de força pra gente sentar. Querendo ou não, quando a gente senta, levanta, a gente tá fazendo um agachamento, né? Então, se a gente for trazer pro nosso dia a dia, a gente vai ver que é muito mais movimentos que a gente faz o tempo inteiro do que não. Então, se a gente tiver qualquer coisa ao longo da nossa vida que faça a gente diminuir aquele movimento, a gente já vai começar a perder força e aí vai ficando cada vez mais difícil. E aí, a outra questão que me falou da saúde mental. A saúde mental, hoje, a gente tem dados e números muito robustos que trata demais tanto ansiedade como depressão, né? Mas sozinha ela não faz milagre, né? Só que ela ajuda muito, às vezes, até a não desenvolver um problema maior, um transtorno maior, né? Então, a gente tem que estar sempre pensando que fazendo exercício físico, estando em movimento, a gente está também, muitas vezes, utilizando a nossa energia
e também usando essa energia que às vezes está lá bitolando em alguma coisa, pensando em coisas ruins, negativas, ou porque tá ansiosa com alguma coisa, com uma prova, ou com coisas da vida que a gente tem que decidir, né? Ou questão hormonal, botar o corpo em movimento, a gente consegue diminuir a nossa mente. A gente consegue fazer com que a nossa mente tenha mais clareza, né? Sim. Porque hoje é tão difícil a gente ficar paradinho, né? Ficar aqui paradinho sem olhar celular, sem tá com a cabeça em 1 milhão de lugares. É difícil até a gente ver uma televisão, um filme que a gente gosta de ver, Sim. sem se distrair. Quando a gente tá lá fazendo um esporte, fazendo um exercício, fazendo uma corrida, é muito mais fácil a gente ficar com a cabeça 100% naquilo. E quando a gente tá com a cabeça 100% ali no presente, vivendo aquela sensação, aquele momento, a gente deixa o nosso coração e nossa mente dar uma acalmada. Sim. Então os benefícios são bem incríveis, assim. Não é um jogo de soma zero, né? Não quero dizer que se a pessoa tem uma depressão ou ela tem algum transtorno, síndrome do pânico, que ela vai se curar através do exercício. Não é verdade, né? Mas faz parte do tratamento. Sim. Faz parte do tratamento, porque quanto mais a gente se isola, mais difícil vai ficando pra ser tratado. Fora, assim, eu percebo até que questão de disciplina e realização pessoal mesmo, né? Com Tipo, a certeza. gente vê que a gente tem capacidade, assim, Sim. muito legal. É através do esporte, do exercício, que a gente coloca uma meta, ou nem que for assim não, eu vou começar a fazer algum esporte, alguma coisa ali uma vez na semana, e tu se propõe a fazer, tu vai se animando também, né? Porque se a gente, vamos pensar quando a gente tá de férias, quanto mais em casa a gente fica, quanto mais no sofá a gente fica jogando videogame, vendo Netflix, mais a gente fica naquele limbo e naquele ciclo, mais difícil é sair, né? Então, quando tu começa a fazer uma atividade diferente, no começo é difícil, é penoso, mas depois vai criando essa constância, esse movimento, né? Sim. Eu vejo muita gente falando também que tem vergonha de ir na academia e tudo mais, mas daí o que tu acha sobre isso, assim? Cara, eu acho que a vergonha, ela faz parte, né? Todos nós temos as nossas vergonhas, mas eu gosto sempre de falar que a gente é iniciante, né? Todo mundo precisa ser iniciante em qualquer coisa. Então, todo mundo que vai estar lá na academia também já iniciou. Então, todo mundo já foi iniciante. Eu gosto de usar um exemplo que é como se a gente for pensar na escola, né? Quando a gente entra na escola, a gente tem o quê? 4, depende, às vezes entrou no maternal, tem a questão do pessoal do infantil, maternal, e aí tem os adolescentes, tem o pessoal do ensino fundamental. Todo mundo tá lá para aprender. E na escola também. Sim. Então, se a gente analisar quem começou agora e quem já tá há alguns anos, a gente vai ter essa diferença de um pro outro, né? Então, nesse caso, eu sempre recomendo para as pessoas não se comparar com quem já tá no processo, e sim olhar com admiração, né? Ou como uma fonte de inspiração para fazer parte do processo, né? Porque não tem como a gente pensar em ter um resultado ou chegar num nível sem ter passado pelo processo, né? Por exemplo, eu já treino desde os meus 15 anos. Então, já são muitos anos treinando. Então, eu já tenho muita consciência corporal, eu já sei fazer os movimentos, né? A gente já tem bastante consciência do que está fazendo. Se aparecer qualquer exercício novo, por exemplo, quando eu fui pro CrossFit, era um esporte novo pra mim, não é minha área de trabalho. Então, lá dentro do CrossFit, uma coisa totalmente nova, eu consegui usar o meu conhecimento físico, tipo, não por eu ser da área, mas o conhecimento do meu corpo, tantos anos fazendo exercício, pra desenvolver lá dentro, fazer a melhor técnica, fazer o melhor movimento, né? Sim. E aí também, alguns casos de pessoas que têm vergonha extrema ou vergonha relacionada ao que tá fazendo, ao que quer fazer, se tá fazendo certo, se não tá, aí é bem importante que a pessoa também tenha alguém pra auxiliar, né? Então, eu acho que o meu trabalho se entra muito nisso. Sim. Porque não dar chance ao erro, sabe? Não dar chance pra algo acontecer. Então, é muito mais fácil quando a gente tá sendo orientado com segurança, com eficiência, para o cliente se sentir seguro, né? Para a pessoa que está iniciando ali, ela se sentir segura. Às vezes não sabe usar o aparelho, não sabe como mexer nos lugares, nas coisas, chega lá dentro e não sabe nem para onde ir, né? Então, principalmente se for uma academia grande, que daí tem muita gente, né? A situação fica um pouquinho... Então, ter um personal, ter uma pessoa que está ali para dar a assistência, garante já essa questão da vergonha, né? E além disso, tipo, tem as chances até de se lesionar, né?
Sim, com certeza. E eu acho que com o personal tu até fica mais motivado, assim, pra ir pra academia, porque é como se tu tivesse um compromisso mesmo. Exatamente. Porque eu já tive personal, mas agora eu treino sozinha. Mas quando eu tinha personal, tipo, era meio que não obrigação, assim, mas ficava meio assim de faltar. Sim, até porque tu combina com uma pessoa. Sim. E a gente tem um problema que não deveríamos ser assim, mas é natural do ser humano que quando a gente tem um compromisso com alguém, a gente não falha. Mas quando é conosco mesmo, é muito mais fácil. Por exemplo, tu combinou contigo mesmo de estudar. Ai, hoje eu tô com preguiça. Hoje apareceu um convite pra eu ir tomar um café em algum lugar. Sim, mesmo. Então é muito mais fácil você se deixar de lado pra fazer do que você deixar outra pessoa, né? Então eu sempre falo pros meus clientes quando eles aparecem, tipo, querendo começar, ai, mas eu não gosto, ou eu não sou disciplinado. Gente, contrata. Contrata o personal, porque primeiro que aí entra a questão do estar pagando, mas tem essa questão de ter um compromisso. Então, quando você tem um compromisso com alguém, você se leva mais a sério. Então, assim, o fim, o resultado disso é o que importa, né? O meio que você levou para chegar lá, se a sua disciplina foi construída à base de um compromisso com outra pessoa, tá tudo bem. Se você conseguiu manter essa constância, é mais importante do que você ficar mais no sofá, né? E, pois é, falando em constância, uma dúvida que muita gente tem, que é mais importante, assim, a intensidade ou a constância dos exercícios? Bom, com certeza a constância, né? Porque não adianta nada a gente ter um mês extremamente dedicados, né? Extremamente ali treinando super bem todos os dias. E aí, essa semana tá super animado, vai lá e treina. Só que aí no mês seguinte nem aparece na academia. Então, num mês a gente foi lá e treinou 200% do que a gente tinha. Mas daí a gente ficou outros 11 meses do ano, Sim. né? Então, pensando nesse sentido, a constância sempre vai vencer, mas dentro de um programa de treinamento existe a necessidade também de variação de treinamento. Então, aí entra também treinos de intensidade, um treino mais controlado. Então, isso varia. Agora, falando em intensidade ou constância, com certeza a constância. Até porque se a gente for pegar uma pessoa que está iniciando, vocês treinam? Sim. Se vocês forem pegar, por exemplo, eu não sei qual é o nível de condicionamento de vocês, mas do nada vocês estão muito animadas e querem treinar muito. Então, vocês vão lá e treinam muito. E aí resolve que querem correr, ou fazer o Hyrox, começar um outro esporte, e aí jogar o pádel, que agora também tá super em alta, né? E aí, o que vai acontecer? O corpo foi lá, teve um pico absurdo de exercício, o corpo não vai aguentar, porque vai gerar um estresse metabólico, e aí tem rotina de vida, acordar cedo pra aula, daí fazer milhões de coisas, daí quando é semana de prova, o corpo ele entra num estresse físico, né? E aí, como é uma novidade, aquele nível é muito alto, pro que já estava vindo sempre sendo construído, digamos assim, o corpo entra como se fosse num burnout, só que numa coisa mais simples, não igual um burnout de estresse por trabalho, né? Sim. Mas aí o corpo precisa de descanso. Então a gente vai lá e bota intensidade e de repente cai. Então é melhor você ser constante, devagarinho. Eu sempre brinco com os meus clientes, eu falo que é um lema, principalmente na corrida, porque na corrida hoje a galera tá muito pensando no pace, em velocidade, em querer fazer mais rápido, aí começou a correr, já em 6 meses já quer fazer uma meia maratona. Eu sempre digo, devagar e sempre. Tipo, melhor ser devagar e você conseguir estar sempre ali, fazendo o que é necessário, do que você ir se lesionar, precisar parar. Porque quando a gente se machuca ou quando a gente tem um estresse assim, é muito mais difícil voltar. Já é difícil começar, né? Não sei se pra vocês foi difícil, mas já é difícil começar e se manter ali naquela disciplina, naquela rotina. Sim. Quando você tem um problema de se machucar ou alguma coisa que a cabeça ficou muito cansada e precisou parar, o corpo vai rejeitar a volta, porque é mais difícil fazer esse movimento de voltar, né? De novo. E dentro do treino, assim, o que tu acha mais importante a gente focar? Em repetição ou em carga? Bom, aí entra numa questão muito individual, porque vai depender do que cada um busca, né? Se o objetivo é estético, se o objetivo é para algum esporte específico, por exemplo, na academia eu sempre vejo o pessoal daqui que é atleta, que fazem alguns outros esportes, então vai depender muito disso, assim. Então existem variações de treinamento que exigem mais repetições.
Tem variações que exigem mais carga e menos repetições. Só que aí também a gente tem uma variável que a gente chama de volume versus intensidade. Que é a intensidade do treino versus o volume. Aí o volume vai ser o número de exercícios, o número de carga, o número de séries, né, número de repetições. Então, se o volume tá muito alto, a gente baixa a intensidade. Então, por exemplo, se a gente tá fazendo um exercício com uma carga bem alta, com peso bem alto, a gente aumenta mais o nosso tempo de descanso. Então, a intensidade fica baixa. Sim. Então, a gente fica fazendo essas variações. Para ter uma grande evolução no treino, né? Por exemplo, vou pegar um ano, né? É interessante que a pessoa ela comece aprendendo ou desenvolvendo os movimentos, né? É importante que ela comece pelo começo. Sempre falo isso, que é importante começar pelo começo. Aprender os movimentos, aprender por onde fazer, aonde contrair, como começar. E aí a gente chama essa primeira fase de adaptação metabólica, que é quando a gente ensina o corpo dela a começar. Sim. Opa, cheguei, né? Então, depois disso, a gente vai vendo conforme cada cliente, cada pessoa, para que caminho ela vai. Se ela tá fazendo um processo que ela quer mais queima calórica, se ela quer ganhar mais massa, como está o corpo dela, porque através da avaliação, né? Porque o papel do personal é justamente avaliar cada pessoa individualmente. Não existe essa coisa do... vamos pegar um treino que é da minha amiga. Muitas vezes dá pra gente adaptar bastante coisa, porque a base da musculação, ela é igual para todo mundo, né? A base de exercícios, agachamento, leg press, puxadas, remadas, e fazer o movimento certo, ele vai ser a base para todos. Sim. Mas para cada um, para onde ele vai fazer, como ele vai fazer, quantas séries, qual o volume, qual a intensidade, daí vai variar de pessoa para pessoa e o quanto ela evolui dentro de cada momento que ela tá. Sim. Ali sobre a alimentação, tu acha que ela influencia muito ali na parte da musculação mesmo? Em que sentido? Tipo assim, porque agora tá vindo uma... Todo mundo tá querendo ficar muito magro. Sim. Daí, tipo, tu... Seguir essas dietas restritas, assim, influencia no então, treino. Umas vezes tinha uns ditados meio populares sobre alimentação, que a dieta era tanto, o treino era tanto. Não é uma soma de zero, assim, como eu estava falando antes. A alimentação, ela é muito importante para todos nós. Porque se a gente come pouco, a gente não tem energia para fazer o que a gente precisa fazer. Principalmente vocês que são jovens e estão numa fase de crescimento, né? Então, a gente precisa ter nutriente para viver. E aí, principalmente para viver e também fazer toda a regeneração celular, que a gente precisa de alimentação boa aí para cabelo, para fazer manutenção de massa muscular, para aguentar a rotina, né? Então, assim, a alimentação, ela é importante sim, só que aí é cada caso, né? Cada caso individual. Sobre essa questão de ser magro, a alimentação ela vai ter resultado direto no corpo da pessoa, com certeza. Então, para musculação, a gente vai precisar de um bom treinamento, né, uma adaptação daquele treinamento, começar o corpo a treinar e fazer aquela movimentação, e aí ela passa por uma fase de adaptação, né? O corpo precisa se adaptar, você se alimenta bem, você faz essa manutenção do seu corpo, e aí ele vai reagindo àquilo. E aí conforme você vai evoluindo dentro daquilo, o seu corpo vai sendo modificado, e aí o treinamento também vai evoluindo junto. E aí essa questão da alimentação, ela vai um pouco mais para uma área que já não é tanto a minha, que daí seria a nutrição, mas cada caso é um caso. Então, se a pessoa tá muito em déficit calórico, digamos assim, para objetivos de emagrecer, ela não vai ter rendimento. E aí na fase, como eu falei, de vocês que são jovens, é prejudicial, porque aí a pessoa não consegue desenvolver, o nosso cérebro precisa de energia para funcionar, e a energia se dá através da alimentação. Então, quando a gente tá nessa fase, o corpo acaba ficando como se fosse em estado de emergência. Então, alguma coisa vai falhar. Então, para musculação é importante que a gente se alimente bem, para a gente ter uma manutenção do nosso próprio corpo, da nossa saúde, para que a gente tenha... Porque a ideia é muito mais a gente estar em movimento, porque assim, quanto mais cedo a gente começa, mais fácil é manter ao longo dos anos, né? Então, para quem já começa cedo, como é o caso de vocês, e vocês pegarem o gosto por isso, que já acredito que já pegaram, né, para eu estar aqui, isso se mantém ao longo dos anos. Vide o meu caso.
Desde criança eu fazia esporte, comecei muito cedo na musculação e nunca parei aí. Eu tenho as minhas fases de que, estou mais focada na musculação, outras um pouco menos. Como eu falei, a musculação é a base, eu acabo nunca largando ela. Mas a ideia é você se manter em movimento. Então, o que vai manter uma pessoa magra ou não é o equilíbrio entre sono, um bom descanso, uma alimentação legal. Mas aí a alimentação legal aqui não quer dizer tanto sobre déficit ou não calórico. É a alimentação mais equilibrada, né? Onde a gente consome tudo que a gente precisa consumir de fato, né? E aí um treinamento adequado também. Sim. E a hidratação também, questão da água, qual que é a importância, assim? Gente, a água é extremamente importante para nós, porque o nosso corpo inteiro precisa dela para fazer renovação celular e tudo mais. Hoje se fala muito de água, antes a gente não ouvia muito, né? Mas a água ela é muito importante, principalmente no nosso treino, a gente usa bastante. Principalmente se sua demais, Sim. né? Se a pessoa tem um suor excessivo, se ela faz um cardio, se ela tá numa aula, ou se é um momento mais quente, calor, o corpo dela vai suar mais. Então, quanto mais a pessoa colocar a água para fora, mais ela precisa ingerir. Mas também é um caso individual, né? Cada pessoa precisa ter a sua própria continha ali de quanto que ela precisa de água. Mas aí também é um caso individual. Mas durante um treino de musculação, por exemplo, uma garrafinha de água geralmente costuma ser o necessário, o suficiente, né? E sobre a suplementação, tu acha que é necessário ter a suplementação para tu ganhar massa muscular? Com certeza não. Com certeza não. Como eu estava falando ali antes, gente, toda a questão para a gente ter um resultado depende de 3 fatores. Um bom treino, um bom descanso e uma boa alimentação. Se a sua alimentação estiver legal, a gente não precisa de suplemento nenhum. Nenhum, tá? Claro que vai depender da questão do treinamento, como é que tá esse treino, né? Se a pessoa estiver fazendo um treininho, ou se ela estiver só fazendo esteira, por exemplo, ela não vai ganhar massa muscular, se o objetivo for esse, né? Então, a suplementação, ela vem para suplementar, tipo, dar um suporte para aquilo que você não consegue. Por exemplo, o Whey Protein, que é o mais conhecido, né? O Whey Protein, ele entra como um aporte proteico para quem não consegue através da alimentação. Então, eu tenho dificuldade, ou eu tô na escola, não consigo comer, ou para não comer um lanche qualquer, ou comer alguma porcaria da rua, a gente pode estar usando um whey, um iogurte que tem um pouco mais de proteína, algumas coisas nesse sentido. Mas não é necessário, não é primordial e não é ele que vai fazer a diferença, tá? Porque não tem nenhum suplemento que vai fazer milagrosamente a massa muscular aumentar, né? Isso não existe, nem emagrecer. Sim. Nem emagrecer. Então, é justamente através da alimentação que a gente consegue tudo o que a gente precisa. Só que aí entra a questão de, não consigo através da alimentação, então eu preciso suplementar. Agora tá tendo também aquela questão das canetas emagrecedoras, né? Tu acha, com certeza deve ter muita gente que usa, assim, teus clientes. Tu acha que tu vê alguma diferença, assim? Tipo, de disposição, alguma coisa assim? Então, sim. E as canetas emagrecedoras, elas vieram como uma revolução mesmo, né? Porque para quem sofreu já de distúrbios alimentares e para quem já teve problemas alimentares, as canetas vieram realmente para salvar essa galera e resolver muita coisa, assim. Só que eu acho que o que eu vejo lá no meu trabalho, na minha prática, né? Quem está bem orientado não tem grandes problemas, né? Agora, quem faz por conta... Porque todas essas medicações, todos esses tipos de medicações, elas tiram totalmente o apetite e a fome da pessoa. Então, se ela não prestar atenção na alimentação dela, ela vai ficar fraca. Isso vai acontecer, porque ela não tem um aporte nutricional. Sim. Então, ela vai ter fraqueza, às vezes ela vai dormir pior. Então, se ela dorme pior, ela não rende melhor no dia, né? Então, digamos assim, o corpo estava acostumado a consumir X calorias por dia e ele vinha sobrevivendo àquilo, por mais que com excesso de peso ou não. E através da caneta, a pessoa começou a emagrecer, só que daí ela passou a comer 3 vezes menos. Então, o corpo acaba não aguentando nesse sentido. Né? Agora, se for uma pessoa que está sendo bem orientada, que está indo devagar, que está fazendo o aporte proteico, que está se alimentando certinho, não tem grandes problemas. Assim, só vejo melhorias do pessoal. E dos teus clientes, assim, que estão começando agora, qual que é o erro mais frequente que tu mais vê, assim, de iniciantes?
Dos meus clientes, não. Porque eu acho que a gente sempre precisa começar pelo começo. Sim. Então, o que eu vejo acontecer muito na academia e nas pessoas em geral, ou quando elas me procuram, é justamente querer começar pelo final, que é o resultado. Né? Todo mundo quer, do nada, parecer linda, maravilhosa, com o corpo, Sim. assim, o corpo que a pessoa sempre sonhou, né? Mas em todo exercício, em toda a área da nossa vida, a gente precisa começar aprendendo, sendo iniciante, né? Como a gente estava falando antes, a gente precisa iniciar, precisa começar pelo começo. Então, no meu trabalho, eu sempre vou começar com os meus clientes da base, aprendendo a base, aprendendo a se movimentar, aprendendo aonde faz força. Por exemplo, se a gente for fazer um agachamento, aonde que a gente deve fazer o movimento primeiro? Porque o agachamento, ele é um exercício multiarticular. A gente trabalha várias articulações do nosso corpo ao mesmo momento. Mas tem uma que predomina, tem uma que começa, tem um lugar que a gente deve fazer a força. Então, o ideal sempre é começar dessa forma, aprendendo o movimento, aprendendo como respirar, porque por incrível que pareça, respirar é uma coisa extremamente importante no exercício e as pessoas geralmente tendem a fazer a apneia, né, a fechar para fazer a força, principalmente se está fazendo um treino de mais força, né? Então, a ideia é, no início, ela aprender a fazer a base do movimento, como começar, não se preocupar com carga, para daí a gente fazer também, aprender a respirar, fazer o controle do abdômen, né? Existe uma técnica chamada bracing, que é uma técnica que a gente utiliza de respiração para controle do abdômen. E essa técnica, ela é tão legal, que ela traz alguns benefícios, assim, além de conseguir proteger a nossa lombar, né? Conseguir proteger os nossos órgãos, ela faz a compressão dessa musculatura e a gente consegue diminuir a nossa linha de cintura. Porque a gente tem as nossas costelas, que se a gente não controla o nosso abdômen, se a gente não segura ele e a gente faz a respiração errada ou fica trancando o ar sempre, a gente costuma expandir o nosso abdômen. Então, às vezes, fica um abdômen um pouco mais protuso para frente. Então, essa técnica, ela ajuda a fechar. Então, eu sempre gosto de começar ensinando a base do exercício, por onde fazer força, por onde respirar, como respirar, quando soltar o ar, né? Porque quando a gente faz força, a gente deve estar soltando o ar. E aí, geralmente, a gente tranca. A gente tranca. Então, a base que eu considero importante é essa. E aí, a gente vai progredindo. E aí, vai progredindo o exercício, né? Sim. Então, nunca pensar lá no final. Vamos pensar no processo. O processo é tão legal. Claro que é legal a gente chegar no final do ano e passar de ano, acabar a escola, né? Pensar já nos próximos passos. Mas o processo é o mais legal. O processo que a gente está ali desenvolvendo. Então, não tenham pressa, sabe? Não tenham pressa. Porque quanto melhor for o início, ou o processo, digamos assim, quanto mais cuidadoso, quanto melhor vai ser o resultado a longo prazo. Porque é muito mais difícil a gente... Ai, gente, eu fui essa pessoa, tá? Que eu comecei sem aprender a base inicial direito, decente. E aí depois, quando eu comecei a estudar de verdade, a aprender de verdade, eu tive que... Opa, peraí, tudo que eu fiz até agora tem que ser reconstruído na cabeça. Então tem que recomeçar. E aí depois que tu já pega... Sei lá, vamos botar um exemplo aí da musculação, então. Depois que tu já tá fazendo um treino que já é mais pesado, né? Tu já tá pegando mais carga, por exemplo, você já treinou há quanto tempo? Uns 3 anos, assim. Muito... 3 anos a gente já tá muito forte, né? Geralmente a gente já consegue pegar bastante carga. Então, se agora do nada eu olhar pra Laura e falar assim, ó, Laura, deixa eu ver teu movimento, vamos corrigir isso aqui, ou vamos fazer mais devagarzinho, mais leve, perde graça. Então, é melhor que a gente aprecie o processo. Sim. Pra chegar um dia lá na frente, tipo, não precisar regredir. E do que o contrário. Na corrida acontece muito isso, assim, depois que a gente faz... É muito difícil correr. Não é fácil como a gente tá vendo aí na internet, não. Hoje tá todo mundo normalizou... Virou hype agora. E todo mundo normalizou os 5 quilômetros. Meu Deus, 5 quilômetros... Gente, não é fácil, entendeu? Não é fácil. Então, depois que tu faz os teus primeiros 5... Você não quer mais voltar pro treininho inicial que você tinha que correr 2 minutos e andar 2 minutos. Porque você já fez seu primeiro 5. E assim quanto maior a distância que você faz, vai ficando mais chato fazer as menores. Então, cara, apreciar. Porque o nosso corpo, ele precisa da fase adaptativa. A gente precisa dar um estímulo e esperar que o corpo reaja àquele estímulo e fique forte para aguentar aquele estímulo de novo. Só que isso requer tempo.
A gente precisa ter tempo, assim como estudar, assim como qualquer coisa. A nossa cabeça precisa memorizar aquilo o tempo inteiro, estar naquilo, estar em contato, estar vendo aquilo o tempo todo, para que ele memorize e progrida dentro daquilo. Na musculação, em qualquer esporte é a mesma coisa. A repetição, 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 para progredir. Ali sobre a mobilidade também, tu acha que é muito importante pros treinos? Porque eu vejo muita gente falando que faz muita diferença, mas vejo gente falando que não muda muita coisa. Então, a mobilidade, eu sou super pró mobilidade, né? Porque eu acredito que o corpo, ele não precisa só de força. A gente precisa de mais potências, né? E mais valências. Então, a mobilidade é uma delas. Quer dizer que todo mundo precisa fazer? Não quer dizer que todo mundo precisa fazer. Só que aí vai depender de cada pessoa, como ela tá, o que que ela tem, né? Por exemplo, se eu tenho um cliente que tem alguma questão na coluna, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um cliente meu que tem uma hipercifose, que é essa região da coluna aqui, que é projetada para trás, mais para trás. Eu tenho na lombar, que é uma hiperlordose. Essa região da musculatura, ela fica toda contraída ali. Então, a gente precisa devolver mobilidade para essa região. Então, não vai ser só alongamento, vai também ser uma mobilidade. Para a gente devolver espaço e movimentação para isso. Porque a mobilidade, ela vai te ajudar a uma série de coisas. Porque, por exemplo, se tu precisar juntar algo que caiu no chão agora, e teu corpo estar habituado a fazer isso, ele vai te ajudar a não se machucar. Né? Por exemplo, abaixar, levantar. Às vezes bateu sem querer, deixou o ombro na porta em algum lugar, alguma coisa assim. Se o teu corpo tem essa movimentação, é mais fácil dele voltar, né? Então, outro ponto também é como é a postura dessa pessoa o tempo inteiro, né? A ciência hoje diz que quanto mais a gente é uma pessoa ativa, melhor. Não existe uma postura ideal, uma postura correta a ser seguida o tempo inteiro. Por isso que a gente tem que estar sempre em movimento. Só que se a gente pegar pessoas que passam o dia inteiro sentado na frente do computador, pessoas que trabalham por horas seguidas na frente do computador, ou pessoas que trabalham em pé numa posição específica, ou fazendo movimentos repetitivos, ela tende a ter alguns encurtamentos, algumas movimentações que ficam limitadas por conta disso. Então, ela vai precisar devolver movimentação. Por exemplo, se eu ficar o dia inteiro no computador, aqui, ó, a minha musculatura daqui vai ficando enfraquecida, ela vai ficando pra frente. Então, a gente precisa devolver esse movimento pra cá. Sim. Então, a gente precisa alongar e fazer essa mobilidade novamente para essa região se mexer, né? E aí também outros pontos. Alguém já se acidentou, já quebrou alguma coisa, e aí ficou muito tempo com o braço estabilizado. Algumas questões assim, a gente precisa fazer movimentação para devolver. Só que aí entra algumas coisas também que podem ser feitas na fisioterapia, dependendo de cada caso, mas muitas vezes pode ser feito também na academia, porque daí o corpo já vai tendo um aquecimento, por exemplo, o agachamento. É um exercício que a gente sempre escuta falar, quanto mais descer no agachamento, melhor, né? Mas nem todo mundo vai conseguir descer até o chão, fazer um agachamento a fundo. Então, a mobilidade, às vezes, vai ajudar nesse ponto, tá? Desenvolver, porque às vezes o agachamento, não é porque a pessoa não consegue descer, porque o quadril dela não vai. Às vezes é porque o tornozelo dela é encurtado. Sim. Eu vejo bastante, assim, eu tenho bastante clientes que eles já passaram, ou tenho atualmente, com problema de mobilidade no tornozelo. O tornozelo não faz a movimentação. Tipo, se vai ficar de cócoras no chão, por exemplo, não consegue botar o pé no chão. Sim. Então, isso precisa movimentar para conseguir fazer um agachamento melhor. Às vezes a pessoa não consegue agachar legal porque o tornozelo dela não tem movimentação. E aí entra o trabalho de quem tá orientando, avaliar, observar o que precisa ser feito para corrigir. E aí entra ou não a mobilidade. E tem aquela frase que é músculo encurtado não cresce. Tem relação mesmo, tipo assim, por exemplo, eu vou alongar o músculo da posterior e daí eu vou treinar a posterior e daí ele, tipo, vai ajudar a crescer mesmo? Não necessariamente, não necessariamente, porque o que pode acontecer é o contrário. Como eu tava te falando das costas, né? Se a gente vai, por exemplo, fazer... Ou vamos pensar no bumbum, já que a gente tá conversando meninas, né? Se a gente tem a nossa região aqui da perna, dentro da nossa coxa, que ela é muito encurtada, porque a gente tá sempre sentada de perna cruzada, e aí a gente tem um encurtamento dessa nossa região. Quando a gente faz um movimento de agachamento, por exemplo, o joelho tende a entrar, fechar. Só que isso prejudica o nosso movimento. Porque aí o glúteo, que é onde a gente quer trabalhar, não vai conseguir ser ativado direito, porque o adutor, que é a parte interna, tá fazendo esse movimento de fechar.
Sim. Então, aí a gente precisa dar devolver a mobilidade pro corpo no geral, para ele fazer melhores movimentos. Não quer dizer que o posterior precisa ser alongado antes para ter resultado. Sim. Consegui responder? Sim, sim. Porque às vezes até a gente tem que cuidar com uma coisa também, porque a gente não pode fazer um trabalho de flexibilidade antes da musculação. Que a flexibilidade é diferente de alongamento. A flexibilidade, daí entra o trabalho da bailarina, do atleta como é que é o nome, gente? Da ginástica artística, Sim. né? É um trabalho para dar um corpo flexível. Não é o objetivo lá dentro da academia, né? O objetivo é a gente abrir aquela musculatura. Porque se a gente for ganhando espaço no nosso músculo, a gente consegue desenvolver melhor. Por exemplo, um stiff que a gente precisa fazer com alongamento, né? Um movimento de alongamento. Quanto mais o teu músculo já aprendeu aquele movimento de alongar, mais ele vai conseguir fazer. E aí, menos dor tardia você vai ter também. Porque o corpo já está acostumado com aquilo. E aí, às vezes, se vocês perceberem, como vocês já treinam, sabe o dia que vocês acordam bem doloridas? E aí vão sentar no sofá, qualquer coisa que vocês vão fazer dói? Sim. Por quê? Porque vocês estavam deitadas, o corpo ficou ali quietinho, paradinho. E aí vocês levantaram, ele estendeu, ele alongou. E aí doeu, porque o músculo ele tava ali dormindinho. Sim. E aí a gente precisa alongar um pouquinho pra soltar. Então, acordei muito dolorida. Faz um movimentozinho de alongar rapidinho que ele começa a liberar um pouquinho. E aí ele já solta alguns ácidos ali dentro da nossa musculatura que já começa a facilitar essa liberação. Então, pra quem alonga sempre, tende a ser uma recuperação mais rápida. Sim. E eu, faço aula de jazz 2 vezes por semana, assim, eu sou dançarina. Então, a minha flexibilidade é boa. E o mesmo alongamento que eu faço na dança, eu faço pra academia. Daí, tem alguma diferença, assim, que eu tenho que adaptar? Ou... Então, se o teu trabalho no jazz é flexibilidade, e tu vai pra musculação, o ideal seria, se tu fizer o mesmo treino de alongamento, seria, então, tu trocar. Se, por exemplo, hoje tu vai fazer flexibilidade de perna, e aí tu vai treinar braço. Daí, não... Aí a gente troca. Sim. E aí, se você vai fazer perna, você alonga seus braços. Se você alongar com menos intensidade, porque eu imagino que no jazz o alongamento é bem pesado, né? Ele é bem puxado, que a gente sente dor mesmo, né? Sim. Na musculação a gente não deve sentir dor no alongamento. Claro que se a pessoa tiver com muitos encurtamentos, né? Algumas questões ali ela vai sentir um pouquinho mais. Então, no começo pode ser normal ela sentir alguma coisa. Mas não é legal, né? Não é interessante a gente fazer um trabalho que a gente flexibiliza demais, que vai sentir dor, porque vai romper, às vezes tu deve ficar super dolorida no pós-jazz, né? Porque se a gente romper essas fibras musculares ali do alongamento, na hora que a gente vai pra musculação, o nosso corpo já tá alongado demais, e aí tu pode exagerar na musculação e te dar uma lesãozinha, micro lesões, que vão te trazer problemas futuros. Sim. Tá? Então aí você pode passar do ponto, digamos assim. Então, se a gente quer fazer flexibilidade, a gente faz o contrário. Então a gente flexibiliza um membro, ou inferiores, e treina daí os superiores. Sim. Ou o contrário. Ou só dá uma reduzida no nível de dificuldade dos alongamentos. Ali na questão, da liberação que tu falou, eu vejo muita gente usando aqueles rolinhos, sabe? Tu acha que é bom, assim? Depende, porque o rolinho, ele é muito legal. Mas o rolinho, ele é pra fazer uma liberação da fáscia muscular, né? Quando a gente treina e tem alguma lesão, alguma coisa assim que ficou muito enrijecida, e aí a gente usa o rolinho pra soltar essa rigidez. Não é necessário, em alguns casos, né? E não é legal fazer antes do treino também. Até porque se tu estiver precisando fazer uma liberação, porque a musculatura tá enrijecida, porque tá com uma contratura, não é interessante tu estar treinando aquela musculatura, pra começar. E aí, se tu for fazer, na academia sempre vai ter os rolinhos, até aqueles que é tipo um negocinho de macarrão, assim, de passar massa, que daí tu mesmo pode sentir a tua própria dor, não é legal que os outros façam em ti, porque tu vai sentindo o teu ponto, né? Vocês sabem o que é a contratura? Vocês nunca tiveram, quando a gente tá tenso, vai ter uma prova e fica com aquela dor aqui em cima? Parece que tem um nozinho, Um nozinho, essa é a palavra. Eu já tô tão acostumada. Nozinho é a palavra. Esse nozinho é quando a gente tá com como se fosse uma lesão ali no músculo. O teu músculo, ele fica tão
machucado, ele foi usado repetitivamente, que ele acaba criando gente, grosso modo aqui, um calo. E aí esse calo, que é esse nozinho, ele fica sem ter muita oxigenação, muita a questão sanguínea ali dá uma travada. Então ela fica rígido, dói, né? Então não é legal você estar usando de novo esse músculo ali enquanto ele não tiver resolvido. É legal deixar ele soltar. E aí procurar talvez até uma fisioterapia, tá? Gente, eu sou uma que vivo na fisioterapia, mas por causa de prevenção, não porque eu preciso de algum problema, né? Como eu faço esportes de raquete, eu corro bastante, então a minha panturrilha e o meu ombro aqui por conta da raquete, ela tem bastante esses pontos de nós. Sim. Então esse ponto de nó a gente faz pra liberar através da liberação miofascial, que é aquela massagem, sabe? Que a fisioterapia faz. E aí eles fazem até desmanchar esse nó. Sim. Não é uma massagem tão legal, não é, porque dói. Mas depois é uma maravilha, assim, libera bastante. Então eu costumo fazer com bastante frequência, porque ajuda esses pontos. Quem faz um esporte muitas vezes, né, por exemplo, a corrida, que daí exige algum treinamento mais específico, a musculação, principalmente se fizer alguma coisa errada ou alguma coisa que está compensando. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui. Eu tenho uma fraqueza num dos meus glúteos, né? Então, o meu glúteo médio, ele está enfraquecido. E aí, para correr, o meu joelho puxa para dentro por conta do glúteo. Porque o nosso corpo, ele tá todo interligado, né? De uma forma global, uma coisa responde na outra. Então, se o meu glúteo não aguenta o movimento e o meu joelho vem para dentro, às vezes a minha panturrilha, ela faz mais força pro lado externo. Então, eu sinto ali bastante... Não dói na hora, mas eu sinto assim depois que eu fico com a panturrilha um pouco dura. E aí, pra gente soltar essa panturrilha, eu posso fazer ou um gelo imediatamente quando chego em casa, ou ao longo das semanas, dos dias, compressa quente. Compressa quente ajuda muito, porque ela relaxa a musculatura e a liberação. Então, o rolinho entra também nessa fase, assim, pra consertar, resolver esse tipinho de problema. Uma dúvida que eu sempre tenho. Tinha uma época que eu tava, tipo, com uma dor na perna, assim. No dia que eu me machuquei, eu devia ter feito compressa gelada. E daí, depois, ao longo do tempo, é a compressa quente, né? Isso. Ah, tá, porque daí relaxa. Porque quando a gente faz... Já aconteceu tu fazer o contrário? É porque eu não fiz nenhuma nem a outra. Tá. No caso. Porque quando a gente já tá com um músculo ali, tipo, já passou, já deu o período, né? Porque o gelado, ele é sempre quando acontece. Ele é no momento. O quente, ele entra depois pra relaxar. Se tu já tens uma contratura muscular, ela já está enrijecida. Quando ela tem a contratura muscular, ela tá sem... O sangue não tá circulando direito ali. Então começa a ficar cada vez mais inchado e dolorido. Em alguns casos, super dolorido. Como tu faz gesto, deve ter, às vezes, até acontecido... Foi lá? Sim, E aí, se tu ir lá e botar o gelo faz o quê? Ele congela aquela região mais ali, fica super contraído gelado. E aí, ela afasta ainda mais o sangue daquela região. E depois, quando tu tira, daí volta, né? Só que ainda, quando é contratura, piora muito o caso. Muito, muito, muito caso. Eu tive uma vez... Eu tenho uma contratura meio que permanente, que volta e ela tá sempre por aqui. E... naquela época, ela tava começando a me incomodar. Eu tinha começado a jogar, então eu não tinha me preparado. E aí, como eu gosto um pouquinho de esporte, eu tava meio obcecada. Eu tava jogando muito. E aí, um dia, eu acordei com muita dor, assim, de madrugada. E aí, eu tinha a bolsa de água no congelador. Eu só peguei e botei. Deitei na cama. E aí... Muita dor. Não conseguia dormir. E aí, eu levantei. Fui para a sala. Gente, eu desmaiei de dor. Meu Deus. Eu desmaiei de dor. Então, sempre tem que prestar bastante atenção. Na dúvida, Google. Na dúvida do que fazer, Google. Mas geralmente quando a gente relaciona a dor, a gente sempre fala, com gelo. A gente não pensa na Mas assim, tudo que quente. for na hora, bateu. Sabe? Bateu. Porque tu tens até 24 horas pra usar o gelo. As fisioterapeutas podem me corrigir agora. Talvez seja um pouco mais até. Mas... Na hora que tu bate, sempre vai ser... O mais interessante é o gelo. Porque o gelo, ele vai tirar o edema, né? Ele vai tirar aquele inchaço. Então, na contratura, se tu botar... A ideia é que a gente quer relaxar ali. Então,
Vocês já ouviram falar que o banho quente da noite, ele relaxa essa região? Sim. Quando a gente tá muito tensionado aqui, o banho quente ele ajuda por isso. Só que acaba sendo pouco tempo, porque não fica ali aquela coisa quente o tempo inteiro em cima da gente, né? Então, assim, ó, sentir uma contratura, uma coisa que tá dura, tá rígida, então pode fazer uma compressinha quente. Sim. É bem legal e ajuda bastante. Ou, na dúvida, um cremezinho que esquente ou alguma coisa assim que já ajuda. E, assim, falando da tua profissão agora, qual que tu acha que é a parte mais difícil, assim? Uma dificuldade na tua rotina? Se existir? Então, é que não é bem uma coisa... É difícil, mas é o que eu gosto. O contato com as pessoas. Sem sombra de dúvidas, assim, cada ser humano é diferente um do outro. Isso é óbvio. E no treinamento, no trabalho, isso também traz, né? Essa dificuldade, essa diferença de uma pessoa para outra. Mas na minha profissão, o que eu acho mais difícil de ver, né, nos meus colegas de profissão e enfim, é saber analisar cada caso, cada momento. Não cada caso, não digo tecnicamente, eu digo emocionalmente. Sim. Porque eu sou 10 anos formada, eu trabalho 10 anos já com isso, 100% só com isso. E nesse processo eu já peguei todos os tipos de momentos de pessoas. Então eu atendo famílias, eu atendo pessoas há muitos anos, a gente acaba até criando um vínculo, né? Porque tem pessoas que eu atendo há 8 anos, que eu atendo o marido e a mulher por 4, 5 vezes na semana. Gente, a gente já conhece a família, já conhece o periquito, o cachorro. Então a gente se apega e passa por inúmeros momentos de vida, né? Então eu já atendi mulheres grávidas, eu já atendi mulheres pós isso, que é ali no início, né, quando elas podem voltar a treinar ainda no puerpério. Eu já atendi pessoas se separando, eu já atendi pessoas com depressão, adolescentes com transtornos mentais, alimentares, todos os tipos. Então, eu já atendi aluno chorando, eu já atendi aluno extremamente feliz. Então, isso é o mais difícil, assim, a gente conseguir... Na verdade, eu não acho difícil, eu acho uma delícia. Mas, a gente conseguir ler como tá a pessoa e se adaptar. Porque, por exemplo, aqui na escola, todo dia o professor tá ali passando um material para vocês, não tem essa individualização. Como a Maria tá se sentindo e como a Laura tá se sentindo, pode ser completamente diferente, mas a matéria tá sendo a mesma. Vocês têm que prestar atenção igual e vida que segue. Sim. Né? Lá eu tenho esse poder de poder me adaptar um pouco. Então, mulheres têm fases, né? Nossos ciclos são... É complicado. Tem dias. E aí, assim, o problema maior é que tem dias que a pessoa vai estar com muita força. E tem dias que não. Só que aí, às vezes, junta com outras coisas emocionais junto. E aí, eu acho tão legal e eu admiro tanto quando a pessoa tá num momento desse e ainda assim ela veio. Sabe? Ela veio e, às vezes, assim... Às vezes, a gente percebe a pessoa tá lá fazendo uma prancha virada, né, de barriga pra baixo. Aí, de repente, tu vê uma lágrima caindo no colchonete. Como é que nesse dia eu vou querer que essa pessoa faça o mesmo treino do dia que ela tava 100% boa? Então, eu sempre costumo brincar que o importante do treino, além de você ser constante, é você saber fazer o 100% do que você pode naquele dia. Sim. Então, se hoje a tua bateria não tá em 100%, ela tá em 20%, vamos usar esses 20%. Mas que bom que você veio, sabe? Uma, porque o cérebro, aí entra a questão da saúde mental. Ele sai do ambiente, ele te faz ver outras coisas, né? Porque pra nossa saúde mental estar sempre em evolução, a gente precisa sair de casa, né? A gente precisa ver as coisas ao redor da gente, a gente precisa ver uma vida, a gente precisa conversar com os outros, né? A gente precisa ver cor. Quanto mais isolado, pior. Então, já entra nesse processo. Que se a pessoa já veio, já é melhor do que nada. E ela se mantém constante. Sim. Então, é mais um passinho para constância. E aí entra na motivação também. Porque se ela conseguiu provar mais uma vez que ela consegue ir até num dia difícil, olha como eu sou boa. Que legal, como eu sou disciplinada. E aí vai construindo uma disciplina, né? Porque a disciplina é muito mais do que a gente só fazer o que a gente precisa, né? A motivação, digamos assim. A motivação, ela nem sempre vai estar ali. E aí entra a disciplina, né? Então,
Se nesse dia que ela foi, que ela não tava legal, que sei lá, ela brigou com o namorado, ou ela teve alguma situação, foi mal na escola, enfim, não importa o quê, e ela ainda assim, ela deu oportunidade pra ela mesma, pra se distrair, Sim. pra fazer algo por ela, que com certeza ela vai sair daquele momento ali melhor do que quando ela chegou. Uhum. E aí eu acho que daí entra o meu trabalho, que é o que eu falei que pra mim é uma delícia, porque eu gosto disso, que é justamente poder acolher a pessoa e fazer o meu trabalho do jeito que eu gosto de fazer, mas adaptada pra aquela pessoa naquele dia. Sim. Porque a ideia não é que... Gente, lembra que eu falei que eu comecei a fazer... Gostei, fui pro lado de ser personal trainer, Uhum. porque eu um dia fui embora chorando, Sim. porque eu não gostei. Então, isso tudo me ensinou a como não ser. Uhum. Então, quando eu consigo acolher uma pessoa e ela entrou chorando, mas ela saiu feliz, ou ela saiu pelo menos satisfeita porque ela conseguiu ir, Realizada. eu já fiz o meu trabalho bem feito, sabe? Então é isso que me deixa... É a minha delícia que eu falei, assim, é a parte que com certeza é a mais difícil. Com certeza é a mais difícil, porque a gente precisa aprender, né? E também o mais difícil, daí entra o difícil de verdade pra mim, que é não trazer pra mim. Então, às vezes a gente atende situações que não são nada fáceis, assim. E a gente, nós somos humanos, a gente escuta, a gente se compadece, a gente acaba tendo uma empatia pela história. E é difícil trocar o horário ou ir para casa após aquilo e fazer de conta que nada aconteceu. Sim. Essa é a parte difícil, né? Pra mim. Essa é a parte difícil, assim. E assim como todo mundo ali que tá treinando contigo é humano, imagino que tu também, né? Então, tipo, tu também vai ter os teus dias e tu tem que estar Grande lá ponto, atendendo Laura, todo grande mundo. Deve ser muito Sim. difícil. É bem difícil. É bem difícil porque as pessoas veem um personal como uma pessoa que tá ali pra te motivar. Aham. Não é nosso trabalho esse, né? Nosso trabalho é ensinar vocês a Sim. fazerem o exercício. Só que as pessoas esperam. E aí entra a questão do ter o compromisso, né? Se tu tens um compromisso com a pessoa, já é metade da motivação ali, né? Sim. Mas, muitas vezes, a gente ver a pessoa ali, a gente não vai estar bem também. Sabe? Nem todos os dias estamos bem, porque somos humanos todos. Então, vão ter dias muito difíceis. Gente, eu passei por um processo da minha vida muito difícil. Eu tive depressão, enfim. E não foi nada fácil. Não foi nada fácil. Foi um período bem ruim, porque óbvio que o meu trabalho decaiu, né? O meu trabalho decaiu. Eu acordava várias vezes que eu não tinha a menor energia de socializar com ninguém. Então, simplesmente não existia trabalho. Então, é óbvio que isso me trouxe prejuízos, né? Mas eu entendo, óbvio que eu entendo quem decide ali parar, ou enfim, porque é o meu trabalho estar ali fazendo. Se eu não estou entregando o meu trabalho, é normal e natural que isso aconteça. Mas é um grande ponto, assim. Mas é tão legal que às vezes, assim, eu acabo até me animando mais com eles do que se eu preferir ficar em casa, por exemplo. Ai, sabe? que Se, legal. Então, é difícil pelo lado de sair de casa. Né? Às vezes a gente tá numa situação que não tá legal, a gente, não queria ir e tal. Mas acaba sendo bacana, sabe? Então, alguns anos depois já de formada, eu já consegui ter... eu brinco sempre que cada um atrai a sua tribo, né? Então, eu tenho uma turma muito legal. Então, eu tenho certeza que eu não vou ser julgada lá. Então, eu acabo indo, a gente se distrai, então todo mundo acaba... Então, lá dentro, eu sempre tento fazer o meu trabalho da melhor forma que eu puder. Se naquele dia eu não conseguir entregar 100%, eu vou entregar o que eu puder. Sim. Né? Porque nem sempre estaremos com a bateria carregada em 100%. Né? Então, às vezes, faz parte do processo também. Sim. E qual que é a parte mais legal, assim, do teu trabalho? Imagine que muito parecida com essa parte mais difícil. Exatamente, Essa porque relação. pra mim é muito legal. Essa troca, pra mim, é muito legal, porque eu tenho uma turma de clientes ali que cada um tem o seu jeitinho, cada um tem a sua profissão, cada um tem algo a agregar. Todo mundo vai ter algo pra agregar na nossa vida, né? A gente nunca sai ileso da vida de ninguém. Então, é uma troca bem legal, sabe? Então, eu tenho uma rede de pessoas, assim, tipo, advogado, médico, eu tenho
nutricionista, tudo, gente. Sim. Assim, então é muito legal, porque as trocas são muito legais. Então, é a parte mais, pra mim, é a mais legal. Assim, porque eu sou uma pessoa que gosto dessa comunicação, eu gosto muito da parte psicológica que envolve a minha área. Então, eu gosto de poder observar como eu me transformo, mas também como eles se transformam, sabe? Então, isso é a parte, pra mim, com certeza, mais legal. Sim. É porque do mesmo jeito que tu ajuda as pessoas também te ajudam, né? Sim. Então... Elas nem imaginam o quanto. Elas nem imaginam o quanto. Tem casos, assim, de pessoas que realmente me ajudaram já, gente, estendendo a mão total, assim. É até um tópico sensível, porque eu tenho alunos que realmente viraram amigos, assim. Nas minhas fases depressivas, serem pessoas que, vieram me estender a mão na minha casa, Nossa, sabe? que legal. Gente, eu conheço a família, eu conheço os filhos, eu conheço todo mundo. Tem uma aluna minha agora que recém ganhou neném, mas já é a segunda gravidez dela. Eu lembro até hoje do dia que ela contou a primeira vez que ela estava grávida. Nossa. Então, a gente passa por esse processo, a gente vê as crianças crescendo, a gente faz parte um pouco do dia a dia. Então, isso também é motivador para nós, sabe? Porque quando a minha aluna fala assim, minha filha acabou de sair do hospital, ela tava doente, ela tava mal, eu tô no puerpério, eu tô com problemas em casa. E ainda assim ela foi, porque ela sabe que eu não sou um peso lá e não vou querer que ela faça além do que ela pode ou do que ela consegue. Sim. E aí isso me motiva a continuar sendo cada vez mais e melhor nisso que eu faço. E me inspira, porque às vezes eu vejo uma força nos outros que eu não teria. E olha que eu tenho uma história com esporte, com exercício muito forte. E aí às vezes eu penso, cara, essa pessoa que nem gosta tá tendo mais disciplina do que eu, sabe? Daí eu penso, caramba, como isso é admirável, sabe? Mas é uma coisa de construção também, né? Uma coisa de construção, assim. Mas isso da troca é muito incrível mesmo, assim. Muito legal. Pra fechar agora, que já tá dando nosso horário, o que você diria pra quem tá ali assistindo, que tá iniciando nessa vida da musculação saudável, assim, pra não desistir, aquele início que é difícil de pegar a rotina, pegar os hábitos? Então, eu acho que a pessoa precisa, primeiro de tudo, pensar em construir a sua rotina dentro do que ela quer, né? Então, se o objetivo é fazer musculação, ou estar só na musculação e ter um resultado através da musculação, que ela tenha um controle da sua agenda, né? Digamos, bota um objetivo, bota uma meta de 1, 2 vezes na semana. Começa devagar, mas começa colocando isso como prioridade, né? Nem sempre a gente vai estar motivado para fazer isso todos os dias, mas usa como uma regra de horário, uma regra da escola, uma regra da vida que a gente tem que cumprir. Se você tem a sua meta, o seu objetivo, ele tem que ser maior do que a sua preguiça ou da sua falta de vontade, para levar isso a sério, né? E aí, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente pensar na nossa vida como um todo. A gente não tem só a musculação, a gente não tem só a corrida, a gente não tem só um jogo do esporte que a pessoa pratica. A gente pode pensar a nossa vida como experimento. A gente pode experimentar o que a gente mais gosta de fazer e o que a gente consegue ter uma disciplina maior, né? Porque o importante é o que você consegue fazer mais vezes sem desistir. Sim. Né? O que você consegue fazer por mais tempo. Então, aquilo que você conseguir fazer por mais tempo, com mais dedicação, né? Por mais que às vezes vai ter desistências ou não, períodos difíceis ou não. Todo mundo já faltou uma semana inteira, às vezes um mês inteiro, né? Mas o importante é que você nunca esqueça de você e sempre volte pra dentro. Porque a musculação, ela não é só sobre estética, o esporte, o exercício físico, ele não é só sobre estética, né? A estética, ela é o brinde, ela é a parte legal do processo. Então, a gente tem tanta coisa para experimentar, tem tanto esporte legal, tem tanta coisa bacana para fazer. Sim. A musculação, ela vai ajudar, ela vai ser a base, ela vai fortalecer, ela vai ajudar a ficar forte para não ter lesão a longo prazo, para não se machucar em esforços repetitivos. Mas a gente tem muita coisa para experimentar e conhecer. E fiquem à vontade, porque tem muita coisa para fazer. Tem muito esporte legal para quem gosta de água, para quem não gosta. Tem muita coisa bacana, então eu acho que experimentem. Porque quanto mais, vira um viciozinho, assim, porque é tão legal a gente fazer um esporte
a gente sai tão revigorado e a gente sai tão feliz daquilo, que experimentem, que eu tenho certeza que alguma coisa vocês vão gostar e aí vão querer fazer sempre. Sim, então. Muito obrigada, Nicole, Gente, eu por obrigada ter por ter vindo. vindo. Eu Foi agradeço. muito legal. Obrigada Obrigada, pelas suas gente. experiências. E é isso, então. Tchau. Tchau.